Oi gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Júnior, do canal Grego Reis. Eu falei que ia estar postando um vídeo toda semana, aliás, todo dia, e infelizmente não estou conseguindo, porque eu estou trabalhando de segunda a sábado, e quando eu chego vou para academia, às vezes tenho que dar um jeito na casa, né? Que tá sempre uma baguncinha, uma coisa ou outra, sempre tá sujo, e a gente tem que estar mantendo a casa em dia, né? Mas enfim, eu vim falar um pouco para vocês hoje sobre mim, como é todos os meus vídeos, eu falo de algum tema, algum assunto. E hoje eu vim falar um pouco sobre mim, até porque eu fico pensando, todos nós vamos morrer, né? E infelizmente todos nós vamos embora dessa terra. E esse vídeo vai servir até para pessoas que nunca me conheceram me conhecer, né? Saber um pouco de mim, da minha história. Sai daqui, mosca. Saber um pouco de mim, da minha história, como que foi. E eu sou um cara do interior, do Ceará. Nasci em Massapê, uma cidadezinha pequena. E de Massapê, minha mãe me deu muito cedo. Bebezinho ela me deu para a mãe dela. Infelizmente, a mãe dela, que era minha avó, faleceu. E depois disso, minha mãe não me quis. E a minha avó biológica, que já se foi, me deu para uma amiga dela, que se tornou minha avó. E depois de um tempo convivendo com a família, o pessoal fala adotivo, mas pra gente que é pobre não existe essa questão de adotivo, né? Porque não tem assim a papelada, todo aquele processo que o pessoal tem hoje. É tipo deu, como uma mercadoria, só deu. E eu fui criado com essa família e fiquei até os 10 anos lá nessa família, 9 para 10 anos. E com 9 anos minha mãe foi me buscar, 9 para 10 anos minha mãe foi me buscar e me levou para um lugar menor do que o interior que eu já morava, entendeu? E lá em Massapê já era bem difícil as coisas, já passava muito apertado, muita dificuldade. Não chegava a ponto de passar fome, mas passava muita necessidade. E com 10 anos minha mãe foi me buscar e eu fui para um lugar muito pequenininho chamado Caracará. Na realidade é Carcará, o interior, só que o pessoal lá chama Caracará, que é um interiorzinho de Sobral. E eu fui para esse interiorzinho e eu pensei que Massapê estava difícil, lá piorou. Minha mãe me levou para cuidar dos meus irmãos mais novos, para ela poder trabalhar. E assim eu fiquei, né? Aí lá eu tinha que cuidar da casa, lavar a louça, tinha que buscar água, porque infelizmente não tinha água encanada. Então eu tinha que ir buscar água e depois que eu buscava água pela manhã, era eu e meu irmão, o meu irmão Misael, a gente buscava água. E quando a gente voltava com essa água, eu tinha outras tarefas, que era ir buscar lenha, porque a gente era fogo a lenha. A gente não tinha dinheiro nem para comprar carvão, eu lembro. Era uma situação muito, muito difícil mesmo. Aí a gente pegava a lenha, fazia o fogo, aí eu fazia a comida, fazia um arroz, fazia feijão. Assim, o básico que eu sabia, né? Até porque eu ainda era uma criança. Aí fazia e quando minha mãe chegava ela queria que tivesse tudo feito. Se não tivesse, aí apanhava. E apanhava com vontade, tá? Não era pouca pia, não, era muita pia mesmo. E eu ficava em meio àquele sofrimento, aquela situação, eu ficava me perguntando, meu Deus, será que eu não vou ter um alívio? Será que eu não... Aí eu esperava um milagre, sabe? Uma salvação. Será que eu não vou ter uma salvação disso? Será que eu não vou me livrar disso? Meu Deus, me ajuda. Eu lembro que eu criança, eu clamava muito a Deus, pedia muito a Deus para me tirar daquela situação, porque era uma situação de extrema humilhação, sabe? Que eu vivia quando criança, de não ter roupas, de não ter o que comer,
no colégio o pessoal chamava a gente de morto de fome, porque a gente comia bastante no colégio, né, cara? Pra falar a verdade, às vezes a refeição que tinha era do colégio, entendeu? Não tinha esses programas que tem hoje, Bolsa Escola, Bolsa Família, essas coisas que tem hoje não tinha na minha época, sabe? Veio, quando esses negócios veio surgir, eu tinha já 17 anos, então, tipo, o sofrimento todo da infância eu passei. E eu lembro que em meio a tudo aquilo, como meu pai me abandonou, foi embora, eu lembro que em meio a tudo aquilo eu ficava pensando, meu Deus, será que não vai ter uma salvação? Será que não vai ter um milagre? Será que não vou conseguir sair dessa situação, meu Deus? Por que será que eu me vejo em torno disso, sabe? Eu pequeno eu me perguntava muito por que eu passava por tudo aquilo. E eu lembro que eu criança, às vezes eu acordava assim de madrugada para ir no banheiro, ou pela manhã já acordando, que o sol raiava, eu ficava assim na frecha da casa. A frecha que a gente chama lá do interior é como se fosse entre o telhado e a parede. Tem uma flechinha, uma brechinha, entrava a luz, né? Aí me acordava, aí eu ia no banheiro, eu lembro que não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes, eu peguei minha mãe chorando. Na época eu não entendia, também não perguntava nada, porque se perguntasse, minha mãe já vinha com ignorância, já queria bater, era uma situação bem difícil, sabe? É, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas eu acredito que a forma que a minha mãe me criou foi muito errada, cara. Até hoje eu tenho traumas, sabe? Tipo traumas que nunca vão sarar, nunca. Infelizmente nunca vai sarar, nunca vai curar. Graças a Deus, pela mente que eu tenho hoje, eu já me considero privilegiado porque por tudo que eu passei e como eu passei não foi fácil. E voltando à história, eu pegava ela chorando e eu não entendia na época, né? Também não perguntava. E hoje eu entendo que aquele choro dela era desespero, por não ter o que dar aos filhos para comer, por não ter condições, pela humilhação também que ela passava, né? Porque ela era mãe solteira e lá era abandonada por todo mundo, ninguém dava uma ajuda nesse interior. E tipo, para você ter a noção, lá a renda das pessoas era um aposento ou um serviço público, que era um ou dois para interiorzinho, que era um gari, um zelador do colégio, essas coisas, enfim. E é isso, gente. A minha história, ela é mais triste do que feliz. Se eu puder falar pra você, tipo assim, momentos felizes e momentos tristes, é como se isso fosse momentos tristes e isso fosse momentos felizes. Entendeu? Tem uma discrepância absurda na minha vida. E até hoje eu ainda luto, ainda batalho. Graças a Deus não passo pelaquilo que eu passava, né? Hoje, graças a Deus, a minha geladeira é farta, a minha despensa é farta, graças a Deus. Tenho o que comer, se eu quiser comer agora, tenho o que comer. Aqui pertinho de mim, ó, tem goiaba, tem banana, tem tudo, tudo, tudo. Graças a Deus, graças a Deus. O freezer tá cheio de carne. Quem nunca passou pelo que eu passei não vai entender o quão gratificante é ter a geladeira farta, a despensa farta. Não vai entender. Quem já nasceu sem faltar não vai entender essa dificuldade. Mas voltando aqui à história. E no decorrer da minha vida, que foi passando, veio várias e várias outras tipos de situação que me deixavam muito triste, muito para baixo. Mas em um vídeo só não dá para mim falar. Eu vou fazer outros vídeos falando mais a respeito da minha infância e para outras pessoas futuras que se eu não estiver mais aqui, se algum dia chegar, claro, todos nós vamos morrer, né? E para quem quiser me conhecer e tal, saber como é que foi minha história, é muito legal essa questão. Às vezes eu vejo um vídeo do Gabriel Diniz ou da Marília Mendonça, eu fico pensando, cara, muita gente não teve o privilégio de conhecer essas pessoas tão legais, tão bacanas, tão talentosas que eram. E tipo, eu não sou talentoso e tal, também não sou uma pessoa incrível, mas eu tenho a minha história, né, cara? Eu tenho o direito de contar a minha história, eu tenho o direito de me expressar, das pessoas me conhecerem.
Hoje eu sou um cara mais calmo, mas eu já fui bem agitado, bem eufórico, queria as coisas tudo pra ontem, queria muito rápido, tudo muito. Era muito agitado. Hoje, graças a Deus, eu tô mais calmo. E também eu acho bom essa situação de eu poder estar gravando, porque, tipo assim, até pra você mesmo aí, que nunca me conheceu e tá me conhecendo agora, é, tem pessoas que olham pra mim e já julgam e não sabe da minha história. Nunca julgue ninguém, pô. Você não sabe o que aquela pessoa passou, tá passando, que situação difícil tá, entendeu? Nunca julga ninguém. Às vezes você julga e você não sabe o que tá se passando na vida da pessoa. E a minha história é mais ou menos isso. É de muita dificuldade, muita superação, entendeu? Muita luta. Desde novo eu trabalho bastante. Desde criança, desde os 8 anos. Pra você ter noção, eu com 8 anos de idade eu já carregava saco de lixo que eu nem conseguia colocar nas costas. Eu saía arrastando para ir jogar no lixo, que não tinha carro de lixo lá no Massapê. Eu jogava esse lixo fora. Quando eu fui para o Carcará, também da mesma forma, tinha que jogar o lixo longe. Lá a gente fala assim, jogar no mato, né? Literalmente vai jogar no mato. Vai jogar longe de casa para não feder, entre aspas. E desde novinho eu já fazia isso, lavava louça. É, Desde pequeno já me ensinaram a fazer café, fazer comida, arroz, feijão. Só não coisas mais elaboradas, tipo uma carne temperada, tipo uma sopa. Essas coisas não, mas o básico, no Ceará, a maioria da minha geração, dos anos 90 pra cá, todos sabem, entendeu? A gente não morre de fome e se vira, sabe fazer tudo, tudo. Tudo você imaginar agora em questão de cuidar, de cozinha, a gente se vira super bem. Eu acredito que 80% da população sim. Porque já é de criação, entendeu? Hoje a criação já é diferente. Eu não vou nem entrar nesse mérito porque é bem complicado a geração hoje, da forma que estão criando e os homens que estão gerando, porque eu passei por tudo que eu passei e ter a força que eu tenho hoje, eu acredito que essa geração de agora não aguenta não, entendeu? Não aguenta. Mas enfim, cada um tem o seu tempo, cada um tem sua história, sua jornada. E é isso, gente. Eu sou um cara que não tenho vergonha de dizer que eu passei fome, passei necessidade, passei humilhação, entendeu? Não tenho vergonha disso, até porque não foi culpa minha, entendeu? Seria culpa minha agora. Se eu passar fome agora, não é culpa minha. Se eu passar fome agora, é culpa minha. Por quê? Porque eu não quero trabalhar, porque eu não quero guardar as coisas em casa. Não tem motivo para uma pessoa na minha idade passar fome, entendeu? Só se Deus defenda a pessoa não conseguir trabalhar por alguma doença, que Deus não defenda, não é o meu caso, e ela vive de esmola, ou de favor, ou de ajuda. Mas uma pessoa normal, da minha idade, saudável, não vejo motivo nenhum. Porque tem muito trabalho, muito emprego, e tipo assim, se não tem na sua cidade, cara, viaja, pô. Vem pra São Paulo, vai pro Rio, entendeu? Vai pra Santa Catarina, que é um lugar muito bom também. Vem pra essas capital. Daqui, se você quiser saltos maiores, vai pra Portugal, vai pro Chile, vai pra Espanha. Tudo é questão do teu querer. Pra mim não entra na minha cabeça você tá passando fome e necessidade num local. Ah, não tem emprego? Vai pra onde tem emprego. Ah, não tem oportunidade? Vai pra onde tem oportunidade. Ah, mas é a minha família. Cara, se você for pensar isso, se você for pensar em família, se você for pensar nisso, naquilo, colocar dificuldade, você não vai sair nunca de lá. Me diz o que é mais fácil. Você sair da sua terra natal, que não tem a oportunidade, e ir para outro lugar que tem a oportunidade, poder trabalhar, ajudar a sua família, ou você ser mais um lá passando dificuldade com a família. Entendeu? Faz mais sentido ir atrás de oportunidade. Foi o que eu fiz. Desde muito novo eu sonhava, meu Deus, a primeira oportunidade que eu tiver de sair daqui, eu vou sair. Porque era muito pequeno, gente. Era um interior muito pequeno. Acho que devia dar na época, umas 150 casinhas, se desse isso tudo. Então é muito pequeno, é muito pequenininho.
A oportunidade de emprego não tinha, gente. Não tinha de jeito nenhum. E eu fui atrás das minhas oportunidades. Tipo, a vida me gerou algumas oportunidades muito pequenas e eu me agarrei com todas as forças e cheguei onde eu tô hoje, que eu tô aqui em São Paulo, graças a Deus, trabalhando, não tenho o que falar. São Paulo é ótimo para emprego, é ótimo para trabalho. É um lugar que tem muita oportunidade, um mercado bem extenso. Só não tem oportunidade aqui quem realmente não quer trabalhar. Aí, infelizmente, não tem jeito, né? Mas, enfim, essa é a minha história, gente. Passei por muita dificuldade para chegar até aqui. E hoje eu estou fazendo esse canal e gravando esses vídeos até para pessoas posteriores a mim me conhecerem, saber um pouco da minha história, como que foi. E eu vou tentar fazer uns vídeos mais elaborados, mas aqui infelizmente ainda não sei editar. E também não tenho tempo, eu estou fazendo aqui esse vídeo muito cansado, sem ânimo algum. E me desculpa se eu desmotivar alguém ou se eu não passar a energia correta. Mas o que eu quero passar aqui pra vocês é: não deixe de lutar, pô. Não espera por oportunidade, faz a sua oportunidade, entendeu? Eu vim de um lugar muito difícil e graças a Deus hoje eu tô numa situação bem melhor, graças a Deus. E só tenho a agradecer, tipo, se você tem vontade de trabalhar, tem força, quer mudar, pô, não vejo por que não, entendeu? Não vejo por que não. E hoje é para vocês conhecerem um pouco de mim. Eu vou gravar outros vídeos complementando, porque só nesse vídeo de 20 minutos ou menos não tem como eu contar toda a minha história, mas é muito legal para mim, é muito gostoso poder estar passando um pouco da minha história para quem quiser me conhecer. E o recado que eu deixo para vocês hoje é isso, gente. Não deixa as oportunidades passarem, não deixa o que você pode fazer hoje para amanhã. Se você não está satisfeito com você mesmo, tenta melhorar. Você não precisa se equiparar a ninguém ou querer ser melhor do que ninguém. Se você for melhor hoje do que você foi ontem, já está ótimo. Você só tem que ser melhor do que você foi ontem. E amanhã do que você foi hoje, entendeu? Então já está ótimo. Porque o teu crescimento pessoal é ótimo. Não tenta colocar a tua balança por ninguém, se medir com outras pessoas, até porque as outras pessoas têm a oportunidade que você não teve. Às vezes nasceu em família rica, às vezes não nasce em família rica, mas tem amigo rico que dá oportunidade. Às vezes é puxa-saco, é a pessoa sem escrúpulos que passa por cima de tudo para crescer. E pode não ser o seu caso, assim como não é o meu. Tipo, se for depender de mim para puxar saco de alguém ou derrubar alguém para crescer, eu não vou crescer. Entendeu? Eu não vou crescer. Então acho que por isso também que a vida foi muito difícil para mim, e até hoje porque tipo assim, eu não piso em ninguém, eu não passo por cima de ninguém. Eu trabalho, faço minha história. Quando vem com fofoquinha eu já saio fora, tô fora de fofoca, longe de fofoca. Só traz desgraça pra vida da gente, fofoca, sabe? E o recado que eu deixo pra vocês é esse, galera. Foco na vida de vocês, batalha, luta. Não deixe de correr atrás do sonho de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Logo, né? Não espero passar uma semana como passou esse. Valeu, gente. Tudo de bom.